Boa noite, minha Paraíba. Mais uma segunda-feira, que bom reencontrá-lo aqui no Frente a Frente, o seu programa de entrevistas e de debates nas noites de segunda aqui na TV Arapuã. Participa conosco, a gente está ao vivo, vai lá no Instagram da TV Arapuã, no @TV Arapuã, deixa teu comentário, tua provocação aqui para os nossos convidados de hoje à noite, que eu cumprimento a partir de agora, deputado Cabo Gilberto. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente, deputado. Boa noite, Luiz Torres, boa noite a todo o sistema Arapuã de comunicação, boa noite ao deputado Anísio Maia e boa noite especial a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Bom demais. Deputado Anísio Maia, do PT, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente, deputado. Meu boa noite a todos os telespectadores, boa noite à equipe, boa noite ao meu colega de parlamento, Cabo Gilberto. Espero que façamos um bom debate que esclareça e tire as dúvidas de todas as pessoas que estão acompanhando. E como eu disse, esse é um debate que não sai da pauta do brasileiro nos dias de hoje, naturalmente deve esquentar ainda mais para 2022. Vamos começar por um tema tranquilo, para não dizer o contrário. Vamos começar sobre corrupção no debate que é feito contra Bolsonaro e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou fazer a primeira pergunta aqui. Hoje saiu a informação na imprensa nacional que a Polícia Federal abriu aí um inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou ou não no caso aí das negociações para a compra de uma vacina indiana. Tem ali os irmãos Miranda ali naquela suspeição no Ministério da Saúde. Deputado Anísio Maia, você acha que já tem evidências de corrupção no governo Jair Bolsonaro? Ora, já existiu antes, né? E algumas delas são investigadas com respeito aos próprios filhos do presidente, né? Compraram aí dezenas de imóveis, a história da rachadinha e muitas outras. Mas agora nós temos uma investigação que está expondo com todos os dados o que é o governo Bolsonaro. Aliás, você fez uma pergunta se no governo Bolsonaro tem corrupção. Hoje foi divulgada uma pesquisa, aliás, ontem, que 60% dos brasileiros já entendem que Bolsonaro está envolvido nesse episódio de corrupção. 60% dos brasileiros já estão entendendo assim. Porque a coisa foi muito bem explicada na televisão, com muitos dados, muitas contradições, e inclusive ele morrendo de medo, né? Morrendo de medo. Ele, inclusive, se negou a colaborar com a CPI e tem criado todos os obstáculos, inclusive seus aliados. O medo é tão grande que quando eles vão depor, eles vão para a justiça para pedir e ter o direito de dizer que não vai falar a verdade. Você imagina? Quer dizer, são auxiliares do governo. Antes de ir para a CPI, eles correm no Supremo e pedem um habeas corpus para garantir que eles não serão obrigados a falar a verdade. Meu Deus, como é que pode? É um governo tão sério? Se é um governo tão sério, seus auxiliares eram para dizer, eu vim aqui falar a verdade. Mas não, eles dizem logo de início que não vão falar a verdade. Mas a verdade está sendo exposta. Mas não era um pilar o combate à corrupção? Bolsonaro não foi eleito com essa bandeira? Teve gente que acreditou, né? Tanto que votaram nele, mas agora estão tudo arrependido aí, né? Não é à toa que Bolsonaro já vai perdendo metade dos seus apoiadores nesse intervalo, né? Então, na verdade, não tinha nada de combate à corrupção, era tudo uma fachada, né? E agora essa fachada caiu, né? Deputado Cabo Gilberto, você acha que o tema corrupção vai ser um tema, vocês acusando o Lula de roubo e os petistas acusando o Jair Bolsonaro também de roubo? Eu tenho certeza absoluta que a população vai ter a menor dificuldade possível o ano que vem de escolher entre o ex-presidiário Lula e o presidente Bolsonaro. Até hoje, quase 3 anos de governo, um caso de corrupção concreto sequer. O que tem muita narrativa, inclusive na CPI da mentira, que o deputado aqui defendeu. Uma CPI que primeiro começou de forma irregular, porque quem determinou foi o Supremo. Ora, e posteriormente, 45 assinaturas dos senadores brasileiros foram rasgados pela ministra Rosa Weber. E uma CPI que tem Renan Calheiros como relator, um dos maiores vagabundos que existe na política brasileira, e o senador Omar Aziz, eu peço até desculpa aí às pessoas que estão em casa, mas essa é a realidade, o senador Omar Aziz, responsável por desviar mais de 200 milhões da saúde pública quando era governador do Amazonas, não tem que ser levado a sério uma CPI como esta.
O que existe muito é narrativa, uma sendo quebrada atrás da outra. Se tiver qualquer caso de corrupção, eu sou o primeiro a não defender mais o governo federal. Mas o que existe são narrativas. Como criou lá atrás e informaram que o governador, que o presidente queria interferir na Polícia Federal. O que aconteceu? Narrativas. Do cheque, narrativas. E a Polícia Federal tem que investigar sim. Não só o governo, como todos sem exceção. Isso prova mais uma vez, Luiz e o deputado Onísio, que o governo não tem controle na Polícia Federal, como alegam. A Polícia Federal investiga a todos. E mais uma narrativa vai ser quebrada. Porque não houve corrupção, porque não houve compra, não houve licitação, não houve pagamento. Então o governo Bolsonaro continua intacto no quesito corrupção. Diferentemente dos governos anteriores, que exploraram o nosso país como nunca, onde as estatais só deram prejuízos. Gastaram muito dinheiro sim, mas fora do país. Não aqui. Os maiores esquemas de corrupção da história desse país foram nos governos anteriores, inclusive do PT. O que eu quero, e tenho respeito pelo deputado Anísio por defender o Partido dos Trabalhadores, mas o partido mais corrupto da história desse país, onde é acusado de desvio de dinheiro em todos os setores praticamente. Basta observar estatais. Lá atrás era só prejuízo, agora é só lucro. Contra fatos, não existem argumentos. Os bolsonaristas conseguiram uma forma de dizer que não tem corrupção no governo Bolsonaro. Mudaram o nome de corrupção para narrativa. Na verdade, o nome é bem apropriado, mas o povo sabe que não é nada disso. Me explica como é que o filho de Bolsonaro conseguiu 6 milhões de reais. A acusação era do presidente agora milionária lá em Brasília. A acusação era do presidente agora com o filho, não estou entendendo. Ora, bolsonarista o da petista família. lá, presidente da Assembleia, não vou dizer que ele roubou, mas ele é responsável por mexer em recursos públicos, não sei também se é recursos públicos, de quase 50 milhões. E o senador Flávio está lá embaixo, quando era deputado estadual. Por que ninguém fala do PT? Lá do presidente da Alerj, do PT. Da Assembleia do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Ninguém falou, ninguém falou. falou. Que você me diga como é que apareceu 6 milhões. Eu quero na saber conta o que tem a ver o filho do presidente não tem nenhum negócio, só presidente. vive de política. Só me explica. Quer você dizer me explicou. que mudou, eu estou perguntando, me explique. Mudou o sistema de acusatório brasileiro. Eu vou responder pelo crime de outros. Se porventura, porventura forem culpados, que sejam punidos como determina a lei. Agora, o que não pode é criar mais uma narrativa, porque o senador movimentou 1,2 milhões, eu não estou dizendo aqui que ele roubou, e o presidente da Alerj, do PT, movimentou quase 50 milhões, ninguém diz nada. Ele comprou um palacete em Brasília por 6 milhões e 400 mil. Mas o salário dele de senador é 35 mil por mês. Eu quero que você explique como é que apareceu esse dinheiro. Estamos falando do presidente Bolsonaro, você está falando do filho. Quem é corrupto? O presidente? O filho é corrupto, então, já? O filho, não, eu estou falando que o filho comprou e o senhor não falou que ele dividiu em 300 e pouco meses, amigo. Deputado, eu vou fazer duas perguntas. A primeira, você considera que para a campanha de 2022 o presidente Jair Bolsonaro vai precisar se afastar dos filhos para evitar essa acusação de corrupção? Até o presente momento não, porque não existe nada de concreto. Se porventura existir, eu sou o primeiro a falar. É ladrão, é corrupto, tem que pagar. Diferentemente do PT, que desviou milhões de recursos públicos, investiu milhões de reais fora do país. Tem o ex-presidiário Lula, que foi preso, condenado em todas as instâncias, onde o Supremo Tribunal Federal rasgou a nossa Constituição, liberando o ex-presidente Lula da cadeia. Essa é a verdade, essa é a verdade. Se tiver qualquer caso que seja comprovado, não narrativas, eu sou o primeiro a abandonar, porque eu tenho uma vida ilibada, até hoje não respondi nenhum processo por nenhum tipo de safadeza. Se prepare para abandonar, viu? As coisas estão aí esclarecendo todo dia, viu? Procure logo outro partido, viu? Porque esse partido bolsonarista está dando com... Deputado, você falou na pesquisa que aponta que 60% do brasileiro teriam aí Bolsonaro já, enfim... Consideram que Bolsonaro está envolvido... Qual a pesquisa, deputado? No desvio das vacinas. Qual a pesquisa, foi publicada deputado? ontem no É Poder Data. a pesquisa que diz que Bolsonaro perdeu em todos os cenários em 2018, deputado, pelas caridades, homem. Não, Essas pesquisas são fajutas. O sistema de pesquisa brasileiro, 99% deles são comprometidos com quem paga, essa é a verdade, todo mundo sabe disso. Onde é que o Datafolha vai dizer que Bolsonaro está na frente? Olha, o UOL, na eleição passada, todos os órgãos de pesquisa disseram que Bolsonaro ia ganhar no segundo turno com a margem parecida e próxima do que foi divulgado. Eu não sei onde você achou essas histórias dessas pesquisas, mas na verdade são pesquisas sérias e evidentemente aqui e lá tem uma pesquisa que erra, mas como é que pode? São
Todos os institutos de pesquisa estão aí detonando o Bolsonaro. Sinceramente, você ainda quer esconder isso? O STF, a partir do ministro Edson Fachin, como todos acompanhamos, anulou todas as condenações aí do ex-presidente Lula e, enfim, ele tem ali alguns ganhos jurídicos e judiciais. Como é que vocês avaliaram esse processo especificamente e se basicamente o presidente Jair Bolsonaro, o bloco do presidente, teria medo de enfrentar o ex-presidente Lula e o deputado Anísio, enfim, como é que encarou esse debate todo em relação a, teve ali, que nível e grau de envolvimento contra o ex-presidente Lula para ele, enfim, ter saído da eleição de 2018? Eu estou muito tranquilo, que vocês sabem que eu sempre disse que essa acusação contra Lula, aliás, essas eram uma verdadeira farsa, articulada por Sérgio Moro, companhia e Rede Globo. E agora tudo ficou esclarecido. Sérgio Moro é um juiz parcial. Em outras palavras, não tem moral para acusar Lula. Foi desmascarado, porque tudo que ele montou foi desmoralizado. Então Lula está tranquilo, agora é um cidadão normal, igual a todos os outros, pode ser candidato ao que bem entender, porque a farsa caiu. Sérgio Moro hoje é um juiz, um ex-juiz totalmente desmoralizado. Então eu já dizia isso, e muita gente como nós do PT, não só do PT, de vários outros partidos já dizia isso. Portanto, Lula Isso o senhor foi concorda, vítima de uma deputado Carlos farsa. Gilberto, com a classificação em relação ao ex-juiz Sérgio Moro? Eu discordo em partes, porque o ex-juiz Sérgio Moro pode ter cometido alguns erros, pode. Ser humano, qualquer ser humano pode cometer erros, faz parte. Qualquer ser humano pode cometer erros. Agora, foi em primeira instância que o juiz Sérgio Moro atuou. O TRF4, desembargadores federais também estavam errados, as outras instâncias também estavam erradas, e o ministro do STF rasga todas as condenações, lembrando que 9 ministros do STF foram indicados pelo ex-presidente Lula e Dilma. São 9. Rasgaram tudo o que tinha contra o ex-presidente. Será que todo esse povo errou? Todas as provas robustas? Então, eu tenho certeza absoluta que não. O ex-presidente é condenado. O que ele recebeu foi uma carta de liberação do Supremo Tribunal Federal que presta um desserviço ao nosso país. Isso é fato. Rasga a Constituição constantemente a cada nova decisão. Isso é fato e contra fato não existe argumento. O presidente Jair Bolsonaro já chamou e chama o ex-presidente Lula de ladrão dos 9 dedos. Esse vai ser o tom da campanha de 2022? Você acha que esse vai ser o tom? Tudo aquilo que o PT nos seus governos fez será levado à tona? E, deputado Anísio, vocês estão prontos para encarar esse tipo de fala e de acusação? Olha, depender de nós, do PT, dos aliados e do que querem que o Brasil renasça, que o Brasil está um caos, né? Então nós vamos discutir propostas para o povo brasileiro. Aliás, porque proposta nós temos demais. Quem não tem proposta nenhuma é Bolsonaro. Eu pergunto aqui ao Cabo Gilberto, quantas universidades Bolsonaro criou no seu governo? Quantas UPAs? Quantas casas populares Bolsonaro construiu e entregou? Quantos quilômetros de estrada? Quantos leitos Bolsonaro ampliou para o Brasil? Principalmente agora na pandemia. Então eles têm que explicar isso, que nós temos como explicar. Toda a realização do presidente Lula e da presidenta Dilma, e o Brasil, inclusive, que já foi a 7ª potência mundial, hoje caiu para a 11ª, perdendo até da Austrália em termos de produção, é o chamado PIB, né? Então, não tem o que falar, nós queremos discutir como é que nós vamos resolver o problema do brasileiro, como é que nós vamos recuperar novamente esses 12 milhões de brasileiros que voltaram novamente à carência alimentar, quando Lula tirou o Brasil do mapa da fome, acabou no Brasil com esse mal que era a fome. Então eles que vão ter que explicar, porque o Brasil está nessa situação. 14 milhões de desempregados. Não foi Lula que deixou o Brasil nessa situação, não. Vocês que trouxeram essa situação. Então, nós estamos muito tranquilos, porque nós temos política para isso. Nós temos diversos programas que foram utilizados e muito bem apreciados no governo Lula. O mundo inteiro reconheceu os programas sociais do PT e vocês acabaram. Então, vocês que têm que explicar para o povo brasileiro por que é que estão passando fome tantos brasileiros, por que é que nós temos 14 milhões de desempregados que não ocorriam no nosso governo.
estamos muito tranquilos. Olha, propostas boas para o Brasil, nós temos demais. Agora, Bolsonaro não tem nenhuma. Aliás, nem a proposta dele de segurança pública ele está cumprindo. Ele só falava em prender gente, prender gente, prender gente. E agora o Brasil aumentou a quantidade de homicídio. O ano passado, 6% a mais de homicídio. O presidente que ia endireitar, ia prender tudo que era de bandido, esqueceu até da sua bandeira principal. Portanto, eles que vão explicar ao povo brasileiro isso, não somos nós. Vai ser muito simples, Luiz, e a todos que estão em casa, acompanhar as eleições do ano que vem. Observem o discurso do Partido dos Trabalhadores. Passaram 4 eleições vencendo de forma consecutivas. E agora vem com o mesmo discurso de 2018. Vamos consertar o Brasil. Mas, rapaz, o povo não é idiota. O povo está observando o que está acontecendo em nosso país. Eu vou dizer ao senhor, o governo que Vossa Excelência defende aqui, na Paraíba, o senhor João Azevedo, foi que desempregou o povo com fecha tudo de forma irresponsável. O governo federal, se não fosse o governo federal, estaríamos outros com um número maior de mortes, porque ele mandou vagas, mandou leitos de UTI, mandou insumos, fez o maior repasse de recursos públicos da história desse país, dos estados para os municípios. Todas as vacinas que estão no braço do brasileiro foi por conta do governo, investiu para que as empresas não quebrassem, fez o maior programa social da história desse país em repasse de renda, diretamente, sem atravessador, do governo federal para o cidadão que mais precisa, com auxílio emergencial, 10 vezes a mais do que o Bolsa Família. 70 milhões de brasileiros foram agraciados. Se não fosse o presidente, o número de desempregados estava bem maior, porque alguns governadores, inclusive os irresponsáveis do consórcio do Nordeste, o governo que Vossa Excelência defende, comprou respiradores superfaturados por quase 200 mil reais, sequer chegaram a Paraíba e o nosso dinheiro saiu. Então, o presidente Bolsonaro agiu com tudo que poderia agir na pandemia, no momento difícil. Aliás, o debate do presidente não Jair poderia Bolsonaro... só... Olha, Luiz. Então, deixa só o deputado concluir. Estou esperando ele responder o que eu perguntei. Até agora ele não respondeu nada do que eu perguntei. Ele mudou o assunto. Com relação a homicídios, foi bem inferior do que nos anos anteriores. Quer falar que o Brasil mata mais gente do que antes? O governo federal é um homem sério, o governo do presidente Bolsonaro é um homem sério. Está tendo atenção à Paraíba enorme que o governo de Vossa Excelência não teve. Só na semana retrasada foi 3 ministros na Paraíba trazendo desenvolvimento. Hoje estávamos lá em Cruz do Espírito Santo entregando títulos de terra que o governo de Vossa Excelência prometeu e não fez. Mais de 300 mil títulos de terra no nosso país. É um governo sério. Você está rindo porque está concordando? Cabo Gilberto, tenha paciência, Ele está rapaz. concordando com a gente. A reforma agrária que o PT fez, aí ele foi lá assinar o papel para entregar apenas isso, porque Bolsonaro só pode assinar papel. Inclusive, ele está inaugurando ainda a obra do tempo de Dilma, dizendo que é obra dele, como aquele grande conjunto em Campina Grande foi lá inaugurar uma obra da presidente Dilma. Então, Bolsonaro ainda hoje está nessa, assina um papel e diz que concluiu a obra. Deixa eu perguntar Bem lembrado do senhor, na pandemia foi inaugurado várias obras, não parou as obras, ele, Qual foi? Diga ele uma. é generoso. Diga uma. Generoso, ele não está querendo saber quem foi que começou, quem terminou, ele quer terminar a obra e entregar à população. Sim, agora está certo, está Deixa eu terminando as disso. obras Deixa eu perguntar uma que coisa pra iniciaram no ambos. governo Dilma. Deixa eu perguntar uma coisa para ambos. Você falou em relação à abertura e não. O presidente Jair Bolsonaro sempre apresentou uma postura de flexibilização, de abertura, sempre considerou um absurdo qualquer fechamento das coisas. Você concorda com essa tese? Você acha que essa tese foi responsável pelo número de casos maior do Brasil, também responsável pela questão do contágio do Brasil? Isso foi responsável por alguma dificuldade econômica? Qual é a leitura de vocês em relação à questão de abertura? Porque aí, a gente que está acompanhando. O deputado Anísio Maia preferiu ficar de máscara nesse debate e o deputado Cabo Gilberto sem máscara. Além da questão do fechamento das coisas, pergunto, o uso de máscara, vocês acham que, assim como o presidente, era algo que já poderia ter sido superado, e o deputado Anísio acha que isso é fruto de alguma irresponsabilidade do presidente em relação a tratar a Covid? Vejam como as narrativas são criadas. O presidente defendeu que quem já foi vacinado 2 vezes ou teve o coronavírus não utilizasse a máscara. E foi uma maior crítica, todos os dias críticas, de quem não tem o que falar. Daí, o presidente dos Estados Unidos, o G7 se encontraram todo mundo sem máscara e só foi elogios. Vejam as narrativas que são criadas aqui no nosso país. Por que acontece isso? Porque o presidente reduziu diversos investimentos diversos gastos com relação à publicidade. Antigamente, no governo do PT, era gasto bilhões do seu dinheiro para abafar
os esquemas de corrupção para abafar o que acontecia de fato no nosso país. Hoje não, ele foi para o enfrentamento e hoje, não vou falar aqui o nome da emissora, mas passa 24 horas atacando o presidente Bolsonaro, criando narrativas uma após a outra. Aqui pode falar, deputado. Criando narrativa uma após a outra. E o presidente agiu certo lá atrás, quando investiu nos laboratórios nacionais. Se não fosse dessa forma, porque não existia vacina em nenhum lugar do mundo. Criam narrativas. Não porque o presidente era contra a vacina. E hoje somos o 4º país do mundo que mais vacina e que mais distribuiu vacina. Mas, deputado, não tem declaração do presidente dizendo lá atrás que realmente a vacina não era para comprar, porque não é tudo para tomar, ninguém vai ser obrigado no Brasil a tomar vacina. Não, chegou inclusive a dizer que quem tomasse vacina virava jacaré, né? Isso foi pega uma parte do que o presidente fala para justamente criar esses factoides, essas narrativas. Veja o que o governo de São Paulo queria fazer. Ele queria colocar a vacina de todas as formas aqui. E hoje está comprovadamente que o presidente estava correto. Porque essa vacina, Coronavac, não é aceita em lugar nenhum do planeta. Quem tiver essa vacina não pode entrar na Europa. Cabo Ou não Gilberto, é isso, deputado? Cabo Gilberto, tenha paciência. Mas foi o que aconteceu. Hoje, a Organização Mundial de Saúde já incluiu a Coronavac como uma das vacinas a ser distribuída pelo consórcio mundial. Você precisa se informar melhor. A Organização Mundial da Saúde passou 2 meses para avisar o mundo dos efeitos do vírus, que enganou o povo. A mesma Organização Mundial que dá uma declaração de manhã, dá outra declaração à tarde. Peraí, deputado, a Organização Mundial da Saúde não tem credibilidade perante a pandemia, porque ela foi e voltou por diversas vezes. Isso é fato, deputado. Para você ela não tem, mas para o mundo ela tem. Me diga uma coisa, Bolsonaro retardou a vacinação, fez campanha contra a vacinação, que você sabe que ele fez, tirou máscara, não estimulou medidas sanitárias do povo, todo dia ele brincava até com os mortos, brincava até com as pessoas que estavam com dificuldade respiratória, mangando. Isso foi tudo Peraí, deputado Anísio, agora, sabe o que era isso? Declaração de sabe o que era isso? Que disse só vá para o hospital quando tiver... Sabe o que era isso? Faltando ar, deputado, peraí, porque Bolsonaro não queria que o Brasil negociasse com essas vacinas, nem a Pfizer, nem a Coronavac, porque ele tinha uma vacina que estava negociando com laboratórios que nem ainda estavam em estágio 3, mas estava fazendo cera para essa vacina poder chegar e ser analisada, para ainda ser analisada, veja só. Então, porque ele ia ganhar $1 por vacina. Deputado, você acha que, então, o problema foi esse. Cabe o adjetivo genocida para o presidente Jair Bolsonaro nesse caso do atraso das vacinas? É claro, quem é responsável pela morte de 530 mil pessoas até hoje? Não tem outra palavra, tem que ser genocida, tem que ser inclusive julgado nos tribunais até internacionais. É lógico, porque ele retardou a compra de vacinas no Brasil, porque seus colegas, seus cúmplices estavam negociando. Agora saiu, tinha até a mulher dele, já estava no meio, era o filho dele que ia atrás, era um secretário, tudo acumpliciados para comprar uma vacina. Essa era boa. A vacina da Índia é ótima. Não foi nem aprovada no Brasil ainda, mas já estavam adiantando dinheiro para ela. Cadê? E qual foi o dinheiro? Peraí, deputado Anísio. Qual foi o dinheiro, homem? Então você vai... Porque o senhor não fala do PT que deixou de investir 242 bilhões na saúde pública em seus graças governos. À CPI, graças à CPI, o dinheiro não se foi... faz hospitais com Copa. Deputado, houve atraso, houve desinteresse do governo federal? Não, houve. A prova é que estamos... Olha aí, do Portal Transparência, em que lugar estamos. 150 milhões de doses distribuídas. Mas não podia estar mais? Sabe? Não podia, porque não tem vacina em lugar nenhum do mundo. Ele investiu certo aqui nos laboratórios nacionais. São narrativas que o deputado está criando para tentar colocar no mundo. A opinião pública contra. Na época, não, deputado. A gente não poderia assinar contratos leoninos, o senhor sabe disso. Mas assinaram com a Índia, né? Cadê o contrato assinado? Cadê uma vacina que custa... Cadê o dinheiro que gastou? Cadê a vacina que entrou? Cadê a licitação? Vocês estavam atrás de fazer um contrato com a vacina indiana... Eu estava pelo aqui maior preço do mercado. Eu estava na Paraíba. Essa vacina que ia pagar $1 por cada dose para o esquema de Bolsonaro. Cadê a prova disso aí? Está tudo documentado na CPI. Cadê as provas? O papel na CPI do circo. A vacina mais cara do mercado era a vacina que Bolsonaro queria ganhar $1 por cada uma. Ele, a cotação do dólar, deputado. Graças à CPI. Deixa eu mudar aqui só, ficando no mesmo tema, mas vou mudar só a receita.
Cloroquina, você tomou? Ivermectina, deputado, você tomou? E, deputado Anísio, você tomou? O que é que vocês usaram aí? O que é que vocês acharam que foi tomei certo ou errado? ivermectina, tomei azitromicina. Não tomei cloroquina porque não tive necessidade de tomar, mas tomei ivermectina. Mas tomei... você defendeu a tese do presidente sair defendendo esses medicamentos? Ele tomou remédio para piolho. Você veja, meu Deus, a informação do bolsonarismo. Remédio para piolho, remédio para verme. Usando para vírus. O povo, deputado Anísio, foi não Olha ter, a informação do Bolsonaro. não ter feito o tratamento paciência. imediato, não deixar que os médicos... Eu não vou mais discutir isso, não. Não deixaram que os médicos tratassem não dá mais para discutir. Por quê, a população da forma que queria. Porque isso nem Bolsonaro fala mais. Bolsonaro se calou com essa história desses tratamentos chamados precoces, que é o tratamento da ignorância, né? Que queriam que todo mundo caísse nessa. E vai deixar o povo morrer, deputado? Pessoas já chegam debilitadas nos hospitais que tomaram esse coquetel aí, criminoso, né? Que hoje em dia a medicina, 95% para nada quando se trata de Covid. Serve para outros parasitas, mas não para Covid. Então tenha paciência. Eu não estou defendendo Agora, na remédio verdade, A ou B, deputado. Eu estou falando que éramos para deixar o médico vamos indicar os medicamentos que ele entendesse ser Vamos necessário para o tratamento vamos voltar a discutir imediato, assunto para o Brasil. o tratamento precoce. Deixa eu- não da forma que deixa- foi. Vamos voltar a discutir proibiram assunto. os Deixa eu médicos, sair. Isso aí já está esclarecido. Para além da proibiram os médicos de agir, isso Para não além, pode. para além da pandemia do coronavírus, deixa eu tratar uns temas aqui, por Vamos falar em exemplo, propostas, que o vamos ver as brasileiro, propostas de que o Bolsonaro brasileiro para tem o governo. acompanhado, deputado, que o brasileiro tem acompanhado. Preço do combustível Vamos falar disso. e inflação. Gás de cozinha, vamos falar. Bora falar que o governo que o senhor defende não Ô, reduziu nada. Ô, Carlos ICMS Gilberto, quanto não era o preço de um bujão no tempo da presidenta Dilma? Não resolveu a questão do bujão ICMS, de não gás, bastou quanto nada. era, Cabo Gilberto? O governo Diga aí, federal quanto é hoje? reduziu zero os impostos federais. Não, quanto o senhor é? não fala isso. Não. O senhor, ele não pode interferir na Cabo Petrobras. Gilberto, Ele diga não pode aqui interferir. qual era o preço do bujão de gás no tempo do governo Dilma. Diga quanto o senhor... R$45, Diga hoje é quanto- 100. É isso que Quanto era o salário mínimo na Quanto era época? Quanto era o salário mínimo na época? hoje Pelo é amor de menor Deus. ainda em Pelas relação ao caridades. dólar. O salário mínimo do governo do presidente Lula era O 230 senhor vai parabenizar o dólares. governo Hoje que- está abaixo disso. Caiu para 150. Então, E aí, onde você ficar, o brasileiro perde. Aliás, no seu governo, a renda do brasileiro caiu 10%. Isso é o IBGE, isso é o Instituto de Pesquisa. 10% do Brasil, dos brasileiros, foi a renda perdida. Explique que se é um governo bom, que faz o povo perder 10% da renda. Governo bom é o que o senhor defende aqui na Paraíba. Que Mudou de assunto. Eu estou falando, falando do brasileiro ter perdido 10% que o da presidente renda. zerou Você os mudou de impostos. assunto. O que o Você presidente- corre. Não estou correndo, No o senhor assunto está correndo. sério. Me diga como é qual foi o qual era o presidente- índice de desemprego no tempo do governo Dilma. Qual foi o presidente que reduziu a zero os impostos federais nos combustíveis e no gás de cozinha? Qual foi? Só o Bolsonaro. Agora o governo que o senhor defende, envolvido até o talo em corrupção, foi eleito de forma irregular. O assunto não é esse. 29% de CMS, o senhor não fala nada. O senhor não fala nada com relação a mudando isso. de assunto. Deputado Anísio, quando você fala da questão da redução da renda, essa redução começou a partir de 2019 com a posse de Bolsonaro, ou ela já vinha caindo a partir da crise ela do foi final de aguçada em 2014? no governo Bolsonaro. Em pensei que Temer era- vinha caindo, mas no governo Bolsonaro acirrou essa queda. Hoje é 10% a menos a renda do brasileiro. Concentrou a renda dos brasileiros. Hoje em dia, o número de brasileiros ultramilionários é bem maior do que antes e a renda dos brasileiros E caiu. o que, é que você acha que o PT pode fazer para reverter isso? É uma coisa que nós sabemos fazer. Sabe mesmo. Fazer. Criar emprego, sabe mesmo. geração de emprego e renda. Nós somos campeões nisso. São mesmo. O governo Dilma e o governo Lula criaram milhares diariamente no Brasil. No governo Dilma teve tempo que o desemprego no Brasil era 4,7%. Foi o menor do mundo. No governo Dilma. Olha a pesquisa, não vem dizer que é coisa de narrativa, não. Vá ler para você saber disso. Então, é isso que nós entendemos. O governo Lula e Dilma geraram milhões de empregos para o Brasil. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Foram 3,4 milhões de moradia. Todo mundo ganhava dinheiro. O grande empresário, o médio pequeno, o mestre de obra e o pedreiro, o corretor. Nós criamos uma cadeia de renda. Você passa lá em Santa Rita, eu estava vendo um monte de casa, ainda hoje tem casa lá que não foi vendida. Zerou a verba do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida acabou. Mudaram o nome, foi pior. No tempo do governo Lula e Dilma,
Era casa aí construindo por todo lado. Todo mundo tinha possibilidade de comprar e a classe média, inclusive, construir para vender. Vocês acabaram tudo isso. Me diga quantas casas Bolsonaro construiu na Paraíba? Me diga. Você muda de assunto, não vem com negócio de narrativa não, me diga. Me diga quantos leitos Bolsonaro trouxe para Paraíba. Porque o Brasil hoje tem 21 mil leitos de UTI. 11. Graças ao governo Lula e Dilma, foi possível enfrentar. Era 400 para a saúde. Mais de 4 no governo Lula e Dilma. Quantas UPAs foram construídas no governo Bolsonaro? Me diga, eu vou ficar aqui ouvindo agora, vou lhe dizer. Me diga isso, não corra. Quantas UPAs foram criadas no governo Bolsonaro? Vou me sentar aqui e vou esperar. Deputado Anísio, a população sabe o que aconteceu no governo do PT, deputado. Olha, não responde, tá vendo? Sabe o que eu aconteceu perguntei no governo quantas do PT. UPAs foram criadas no governo Bolsonaro. Deixa eu responder agora, você não falou. Deixa Porque eu falar. Lula foi 449 UPAs, Lula e Dilma. Responda quantas foram no governo Bolsonaro. Só para você ter ideia, o maior repasse de recursos públicos da história desse país foi agora no governo federal, mesmo com a pandemia e os governadores, alguns, desfazendo tudo que o presidente estava fazendo. Inclusive o governador que ele apoia aqui na Paraíba. Ele enviou recursos. Os 2 pontos que irão atingir a Paraíba. Deputado, fala o que está acontecendo. Governo Bolsonaro. Na questão de quem mais Bolsonaro, me necessita, responda. de todos os hospitais, que só utilizam dos recursos. Mas, como eu lhe falei, estão construindo em todas as cidades praticamente da Paraíba. Guarabira, Campina Grande, Mangabeira, João Pessoa. Não tem nenhuma obra E aqui ali. na verba do governo federal, Não. a obra das 3 faixas da BR-230, que começou lá atrás e o governo está terminando. O senhor quer que o governo faça o quê? Que ele rasgue e não faça mais? A obra de transposição do Rio São Francisco, que o governo que Vossa Excelência defende, eu não vou dizer que Vossa Excelência fez parte, porque eu estaria sendo... acusando o senhor de uma corrupção que não é o caso. O governo que Vossa Excelência defende, o PT, começou a obra lá atrás, em 2005. Foi desviado milhões de recursos. O Ministério Público Federal entrou em cena, parou a obra, teve mais recursos, adiantaram mais recursos, aditamento, e nada. E o governo Bolsonaro está terminando a obra da transposição do Rio São Francisco. Não, realmente. E vai matar a sede do povo paraibano. Você falou uma verdade agora. O governo Bolsonaro está terminando. Aí você falou uma verdade. Eu só queria que ele fizesse Agora me o diga uma coisa, transposição do quantas UPAs foram construídas no governo Bolsonaro queria- no Brasil? Me O senhor respondam. queria que ele fizesse o quê? Que ele jogasse a obra fora, não terminasse a obra? O senhor queria que ele fizesse isso? Para que ele vai construir UPA, deputado Anísio? Se as que tem não funcionam, deputado Anísio? Pelo amor de Deus, deputado. sim, tá. As que existem não Entendi. funcionam. Existem 23 hospitais... Confessou que não foi Vamos construído dar... nenhuma. Não confessou não. Veja só, a população vai entender. Existem 23 hospitais no estado da Paraíba. Para que se vai construir mais hospitais regionais no estado da Paraíba se os que tem não funcionam, deputado Anísio? Por que o senhor não fala disso? Ah, tá certo. Deixa eu Bolsonaro puxar- não fez nada porque o que Fez tem e não muito. funciona, entendi. Fez e Agora muito. eu entendi. Tá Só bom. os recursos que ele Então, mandou para Paraíba dava para ativar todos os 23 hospitais regionais e o povo não tem morrido Mas sem leito de universidade, UTI. por que é que ele não fez mais uma universidade? Nenhuma. Porque não criou nenhuma. Quantos campos Bolsonaro criou universitários? Todas as obras do Quantos campos todas as universitários obras de Bolsonaro universidades criou? federais, ele está concluindo, Anísio. Todas as obras. sim, tá toda sem exceção. concluindo, entendi. Toda sem exceção. O senhor quer que ele faça o quê? Que ele jogue a obra fora, fazer o que o PT fez? Não. É um governo sério. E a população sabe disso. Ô, deixa eu mudar o tema aqui. Deixa eu trazer tem O vários outros programa de temas aqui. Bolsonaro é concluir Deputado- obras, deputado- criar nenhuma. Deputado é apenas Anísio, concluir. deixa eu fazer aqui uma pergunta sobre privatizações.
o governo do PT é acusado de ter criado aí mais de 40 estatais durante os governos todos e isso ter contribuído para o peso da máquina, o custeio da máquina que gerou aquele problema fiscal todo ali no final do governo Dilma. Qual é a política que será mantida em relação, se o PT voltar ao poder, em relação à questão de estatais, de privatizações e, no caso do presidente Jair Bolsonaro, se ele está sendo lento com aquilo que prometeu em relação a privatizações do governo federal? Não depende do governo federal apenas. Precisa da aprovação do Congresso Nacional. Eu sou totalmente favorável à privatização de algumas empresas. Correios, Eletrobras. O PT estatizou muito, inchou a máquina pública e todo mundo sabe o que aconteceu. Desvio, inchaço e o resultado está aí. O senhor falou num ponto importante, só para lembrar a população do que realmente o governo do PT terminou. Enquanto o Nordeste sofria, o país sofria, o Porto de Mariel em Cuba foi finalizado pelo PT. A hidrelétrica no Equador, hidrelétrica no Peru, metrô da cidade do Panamá, arqueoduto de Chavo na Argentina, soterramento na Argentina, linha 3 e 4 do metrô em Caracas, ponte sobre o rio Orinoco, Venezuela, aeroporto de Nacala, Naputos, Moçambique, Tuparim, Nicarágua, projeto ACIA é o Norte, Bolívia, exportação de 127 ônibus, Colômbia, exportação de 20 aviões, Argentina, rede de gasoduto Uruguai, ou seja, são várias obras que o PT terminou, mas em outros países. Porque lá não tem como investigar de falta d'água, de fome, de sede. Essa é a verdade. Isso que aconteceu. E hoje, o governo federal... A missão está clara agora. O governo federal... Respeito... Há quase 3 anos de governo do governo do presidente Bolsonaro e não existe um caso de corrupção sequer, terminando todas as obras que ficaram no passado por conta do desvio e de superfaturamento. Então o presidente Bolsonaro é um homem sério, pode acreditar nele, que ele quer o bem da nossa nação. E o ano que vem, pode ter certeza que o melhor adversário será Lula, o ex-presidiário Lula, que desviou todo... Gilberto, o senhor falou várias obras de construtoras brasileiras executadas no Estado. Isso representa o quê? Que o Brasil, na época do governo Lula, que na época do governo Lula, transformou-se na 7ª potência mundial, que o Brasil expandiu seus negócios, estava concorrendo com as grandes construtoras americanas e ganhando as concorrências, expandindo seus negócios para o mundo inteiro. Isso é bom para um país. Os Estados Unidos, que vocês levam a bandeira por todo canto, eles fazem isso. Eles expandem os negócios, fazem até guerra para expandir seus negócios. E o Brasil não tem direito a expandir seus negócios para vários países, para ter prejuízo, para penetrar na África economicamente. Isso foi feito. Americanas não queriam o Brasil crescendo, forjando negócios pelo mundo pequeno como é hoje. Virou quase um anão internacional, que tem um presidente que ninguém ouve, que não vai nem a encontro internacional mais, porque ele é... O Brasil ser grande e voltar-se ao Brasil, que o Brasil hoje internacionalmente não concorre mais com nenhuma construtora, porque vocês acabaram todas elas. Foi essa a missão do Sérgio Moro. Então, para mim é importante, eu queria que o Brasil tivesse construído 50 hidrelétricas pelo mundo todo, porque as construtoras brasileiras estavam crescendo, se transformando numa grande potência. Mesmo o Brasil não sendo não tendo a atividade 100% atingir o povo, na questão da energia. Não entendi que tem a ver energia, não entendi que tem a ver energia. O senhor falou hidrelétrica. Olha, os temas são muitos, eu queria fechar esse bloco com mais um tema polêmico, que também sempre entra no debate, e eu queria trazer esse tema para cá, para a gente ir para o próximo bloco, outros temas. Primeiro, deixa eu agradecer a grande quantidade de mensagens e comentários que tem chegado aqui para essa discussão do deputado Anísio Maia, do PT, deputado Cabo Gilberto, do PSL.
finalzinho do bloco aqui, a gente vê se consegue registrar aqui algumas participações. Voto impresso, quer dizer, impressão do voto. O presidente Jair Bolsonaro disse que se não tiver impressão do voto, não tem resultado confiável nas eleições. Deputado Cabo Gilberto, é isso mesmo? Vocês só vão aceitar a impressão do voto, se não vão para as ruas, dependendo de um resultado negativo? Deputado Anísio Maia, o que você acha disso? É que fique claro que não houve forma. Ele quis falar que se o Congresso aprovasse, e inclusive já existe a lei, uma vetou, porque foi beneficiado em 2014, porque todos sabem que a Aécio ganhou em 2014. Aí vocês vão dizer, não, prove. Eu provo que a eleição foi... Você está dizendo que a eleição de 2014 não era para ser Dilma? A eleição de 2014, Dilma não venceu, ali está claro que a Aécio venceu aquela eleição. Aí prove que teve fraude, eu digo prove que teve 100% de garantia da urna, ninguém tem como garantir. E por Mas isso, como é a proposta dos bolsonaristas mesmo no voto, como é? Por isso que o Congresso Nacional aprovou lá atrás, ainda na presidente Dilma, a lei do voto impresso, o voto auditável, e a presidente vetou. Porém, interviu novamente no Poder Legislativo. E agora estão fazendo através de PEC, porque não tem o que o Congresso, não tem o que o STF argumentar, porque uma PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Como seria? Seria as eleições de forma transparente, que todos acompanhem os resultados. Não da forma que é hoje, onde o juiz bota o computador embaixo do braço e diz quem ganhou, porque não tem como fazer nenhuma auditagem. Deputado, vocês não foram todos eleitos nesse sistema? Tanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto você próprio, como deputado Cabo Gilberto. Qual é o questionamento do sistema agora? Se ele... Não é agora não. Eu sempre defendi isso, Luiz Torres. Sempre defendi desde o início que as eleições eram para ser auditáveis. Independentemente da minha eleição, do presidente, mas temos que ter eleições seguras. Seguras. Se o PT ganhar, a população brasileira quiser que o PT ganhe o ano que vem, que seja a eleição auditável e que governe o país. Mas explica como é a proposta. Temos que respeitar a vontade e maioria e absoluta dos brasileiros. Deputado, você tem medo da impressão do voto? Como seria? Deixa eu só explicar ele como seria. Explicar. Rapidamente. Você votaria, não quebrava o sigilo do voto, você votaria, confirmava a votação e apertava o botão. Esse impresso, você não tem contato com o papel, ele desce na urna. E aquela urna fica com os votos eletrônicos e com o voto auditável. Desta forma aí, ó. Muito bom ter colocado, desta forma aí. Por que são contra isso? Os partidos que eram a favor hoje são contra. Por quê? Então, não tem justificativa. Mas o cara vê o voto, como é que é auditável? O eleitor vai ver o voto na hora, vai assim quando votar para conferir? Só o senhor acompanhar isso aí, ó. O senhor vai apertar, aí vai aparecer o papel. Mas qual é o problema, deputado? Não, o que eu estou dizendo é que isso é a molezeira. Porque se ele está dizendo que tem fraude, a mesma fraude que desvia o voto, desvia também esse votinho que vai para essa caixinha que tem ali de lado. Como vai desviar? Então, isso é auditável, deputado Anísio? É lógico que isso é o mesmo sistema. Então, o mesmo sistema você está confirmando que existe roubo nas eleições? Eu estou dizendo que isso é a molezeira de você, porque o mesmo sistema que cria o voto lá, você vai apertar, é o mesmo sistema que imprime o voto e põe lá na urna. Então, se houve roubo, iria haver também no outro. Na verdade, isso é uma desculpa. Que desculpa, no meu tempo de criança, chamava desculpa de amarelo é comer barro. Então, isso é o seguinte, é uma desculpa de quem está sabendo que vai perder a eleição, está se preparando para criar um problema. Ele acabou de dizer que aqui na Paraíba, o juiz bota uma urna debaixo do braço e diz que quem ganhou. Não, foi aonde no Brasil? Já está mudando. Não muda não. O senhor que está dizendo isso aí. Então, olha a narrativa como os petistas criam. Eu vi isso aqui. Um juiz coloca o computador embaixo do braço e vai dizer o resultado. Eu não falei de Paraíba, não falei de ninguém. Então, eu disse um juiz. Foi aonde? Aonde isso? Eu disse um juiz. O juiz coloca o computador no braço e vai dizer quem ganhou e quem perdeu. Aí eu disse dessa forma. Foi onde você está dizendo? Não. Já quis me colocar contra o juiz. Você acabou de dizer. Vamos dizer, vou reproduzir o que você disse. O juiz bota o computador debaixo do braço, o computador é maior, né? Ele quer dizer assim, figurado, né? E diz quem ganhou. Eu quero saber onde foi que ocorreu isso. Me diga onde foi que isso, pelo amor de Deus. O juiz chegou com o computador debaixo do braço e disse, olha, quem ganhou aqui foi fulano. Onde é que teve isso? Olha só, deixa eu fechar esse bloco aqui. A gente tem vários outros temas. Eu queria ouvi-los sobre a posição de vocês sobre o STF, sobre o Congresso Nacional. Tem também aqui outros temas para a gente tentar debater aqui. E eu quero passar uma mensagenzinha que o ex-ministro, também presidenciável,
que está tentando aí entrar nessa polarização, Ciro Gomes, deixou para vocês dois aqui. No próximo bloco a gente traz e volta aqui com esse debate no Frente a Frente com o deputado Anísio Maia, com o deputado Cabo Gilberto. Um minutinho, a gente está de volta.